O crime organizado mudou. E talvez essa seja a parte mais perigosa de todas, porque hoje ele não precisa mais se esconder em becos escuros ou operações clandestinas. Agora ele aparece no seu feed, em vídeos curtos, em carros de luxo, em rifas milionárias, em festas absurdas, enquanto milhões de pessoas assistem, compartilham e admiram. O problema é que por trás dessa ostentação pode existir algo muito maior. Uma máquina perfeita para lavar dinheiro e conquistar influência. E aqui começa a parte mais preocupante. Facções perceberam uma coisa simples: dominar território dá dinheiro, mas dominar atenção dá poder. Muito poder, porque um influenciador consegue mover multidões sem precisar apontar uma arma. Ele vende estilo de vida, confiança, desejo e pertencimento. E quando o dinheiro ilícito encontra alcance digital, nasce um sistema extremamente difícil de rastrear, silencioso, popular e cada vez mais normalizado. Nos últimos anos, investigações policiais começaram a ligar operações de lavagem de dinheiro ao universo das redes sociais. Rifas online, bets, lojas, eventos, publicidade, patrocínios suspeitos e movimentações incompatíveis começaram a aparecer com frequência crescente em operações pelo Brasil. Casos envolvendo nomes famosos como Deolane Bezerra ajudaram a trazer esse assunto para o centro do debate nacional. Mas o problema vai muito além de um nome. Porque isso não se trata apenas de celebridades. Se trata de um novo modelo de crime, um modelo que entendeu como funciona o algoritmo, o consumo digital e, principalmente, o desejo humano. Quanto mais ostentação aparece na tela, mais atenção ela gera. E quanto mais atenção ela gera, mais dinheiro circula. O ciclo se alimenta sozinho. E milhões de pessoas acabam participando sem perceber, curtindo, compartilhando, comprando, apostando. O crime organizado sempre precisou resolver um problema central: transformar dinheiro ilegal em dinheiro aparentemente legítimo. Esse processo é conhecido como lavagem de dinheiro. Antigamente, isso acontecia através de postos de gasolina, empresas de fachada ou negócios físicos. Mas a internet mudou tudo. Hoje, uma única conta com milhões de seguidores consegue movimentar cifras gigantescas em poucos minutos, sem levantar suspeitas imediatas. E o mais impressionante é que as redes sociais criaram o ambiente perfeito para isso, porque influência digital é algo extremamente subjetivo. Quanto vale um story? Quanto vale uma publicidade? Quanto vale divulgar uma plataforma? Ninguém sabe exatamente. E justamente nessa zona cinzenta nasce a oportunidade perfeita para esconder dinheiro. O problema é que quanto maior a audiência, maior também pode ser o interesse de grupos criminosos nesse mercado. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. O objetivo não é apenas lavar dinheiro, é conquistar legitimidade. Quando uma figura pública ostenta riqueza, carros importados, joias e uma vida aparentemente perfeita, ela ajuda a transformar aquela fortuna em algo admirado. O dinheiro deixa de parecer suspeito e começa a parecer aspiracional. E isso muda completamente a lógica do crime moderno, porque agora ele quer ser seguido, não temido. As rifas online ajudam a explicar isso perfeitamente. Muitas delas movimentam milhões de reais em pouco tempo. O público participa acreditando estar concorrendo a carros, motos ou dinheiro fácil. Enquanto isso, investigadores passaram a observar movimentações financeiras gigantescas, uso de contas pulverizadas e estruturas difíceis de rastrear. Nem toda rifa é ilegal, mas algumas operações levantaram suspeitas justamente pela velocidade e pelo volume absurdo de dinheiro. E isso se conecta diretamente com outro fenômeno explosivo: as plataformas de apostas.
Nos últimos anos, influenciadores passaram a divulgar bets de forma massiva, algumas completamente legalizadas, outras cercadas de polêmicas, denúncias e investigações. O problema é que essas plataformas movimentam bilhões, e onde existe dinheiro rápido, pouca transparência e influência digital, grupos criminosos enxergam oportunidade, principalmente em um mercado ainda tentando se regular. Enquanto isso, a estética da ostentação domina as redes. Cordões enormes, malas de dinheiro, carros blindados, mansões, tudo filmado como símbolo máximo de sucesso. E aqui começa uma transformação perigosa, porque o crime deixa de parecer distante e começa a parecer desejável. Jovens passam a associar riqueza instantânea com admiração social. E isso cria uma mudança silenciosa de comportamento que vai muito além da internet. O PCC e outras facções brasileiras entenderam há muito tempo que o dinheiro precisa circular em negócios aparentemente legais. Investigações já mostraram atuação em setores como transporte, imóveis, eventos e comércio. Agora, imagine o potencial de um mercado digital onde milhões de reais entram e saem diariamente, através de publicidade, sorteios, plataformas e influência. É praticamente o ambiente ideal para esconder movimentações financeiras complexas. Só que o impacto disso começa a sair da tela. Famílias inteiras entram em dívidas tentando acompanhar um estilo de vida impossível. Pessoas comuns passam a apostar dinheiro que não têm. Jovens abandonam perspectivas reais de crescimento porque acreditam que enriquecer rapidamente virou algo normal. E aos poucos, a cultura do esforço vai sendo substituída pela cultura do atalho. Esse talvez seja o efeito mais silencioso de todos. Porque influência não é apenas publicidade. Influência molda comportamento, molda linguagem, molda valores. Quando determinadas figuras viram referência de sucesso absoluto, tudo ao redor delas ganha legitimidade automática. E é exatamente por isso que grupos criminosos entendem tão bem o poder das redes sociais. Não basta controlar dinheiro, é preciso controlar narrativa, aparência, desejo. O crime moderno quer parecer vencedor. E aqui existe uma consequência econômica gigantesca. Mercados ilegais começam a competir diretamente com negócios legítimos, usando dinheiro praticamente infinito. Empresas honestas não conseguem acompanhar certos padrões de ostentação, publicidade ou movimentação financeira. Isso distorce competição, influencia consumo e cria ambientes econômicos extremamente perigosos. O dinheiro ilícito começa a invadir espaços que deveriam funcionar de forma saudável. O problema é que quase tudo isso acontece diante das pessoas, de forma aberta. Stories, vídeos, festas, lançamentos, rifas, apostas, publicidade. Tudo visível, tudo compartilhado. E justamente por estar tão exposto, muita gente para de questionar. O excesso vira rotina, a ostentação vira entretenimento e a sensação de estranheza desaparece. Talvez essa seja a maior vitória desse sistema. Fazer parecer normal aquilo que deveria causar dúvida. Daqui para frente, a tendência é que essa fronteira fique ainda mais confusa. Inteligência artificial, moedas digitais, plataformas globais e pagamentos instantâneos devem tornar essas operações ainda mais difíceis de rastrear. E enquanto a tecnologia evolui rapidamente, investigações muitas vezes acontecem mais devagar. Isso cria um cenário perigoso onde influência digital e dinheiro obscuro podem crescer juntos. Mas existe outro risco ainda maior, o da infiltração cultural. Porque quando determinadas práticas passam a dominar o imaginário popular, elas deixam de ser vistas como exceção.
o crime começa a ocupar espaços simbólicos dentro da sociedade. Música, moda, linguagem, redes sociais, e aos poucos surge uma geração inteira exposta diariamente à ideia de que poder e riqueza justificam qualquer coisa. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. O crime organizado percebeu que controlar territórios já não é suficiente. Hoje, o verdadeiro poder está na atenção das pessoas. Quem domina a atenção, domina comportamento, domina desejo, domina consumo. E em um mundo onde milhões passam horas por dia conectados, a influência se tornou uma das moedas mais valiosas do planeta. No fim, a pergunta mais importante não é quais influenciadores estão sendo investigados. A verdadeira pergunta é outra. Quantas estruturas invisíveis já estão operando por trás do entretenimento que consumimos todos os dias? Porque talvez o crime organizado tenha deixado de agir nas sombras faz tempo. Talvez ele tenha entendido que a melhor forma de crescer é ser admirado publicamente. E se isso continuar avançando, esse assunto ainda vai explodir muito mais do que as pessoas imaginam.